No Evangelho, segundo escreveu São João, no capítulo 11, no versículo 35, tem uma passagem muito interessante, tem um registro muito interessante que diz assim: Jesus chorou. Só isso. Duas palavrinhas. Jesus chorou. Qual o peso dessa palavra? Quando nós olhamos o contexto, a gente pega o capítulo 11 e lemos ele com mais atenção, está registrado que Jesus estava pregando e chegou os amigos e falaram assim, chegaram para ele e falaram assim: Senhor, seu amigo Lázaro está doente. Obviamente falando para ele ir ver o amigo que estava doente, estava mal. E ele virou para ela e falou assim: eu vou. Mas não se acelerou em ir, continuou fazendo aquilo que estava fazendo. E não foi no mesmo dia, passou-se outro dia. E ao chegar à noite, ele virou para os discípulos e falou assim: amanhã nós iremos a Betânia, porque nosso amigo Lázaro dorme e iremos despertá-lo. Iremos despertá-lo. Nosso amigo Lázaro dorme. Nosso amigo Lázaro dorme. A conversa se desenrola mais um pouco. E percebendo que os discípulos levaram em consideração, entenderam essa palavra como se ele estivesse realmente se referindo ao fato de que Lázaro estava dormindo por sono. Tipo assim, amanhã vamos chegar na casa de fulano, bater na porta, vamos acordar. Ele dorme até tarde, mas a gente acorda ele. Ele virou claramente para os discípulos: nosso amigo Lázaro morreu. Lázaro morreu. E deixou isso por claro. Passou-se o dia, ele chega em Betânia. Marta chorava, Maria chorava, todo mundo agoniado porque havia perdido Lázaro já sepultado, né? Acho que não era só 2 dias, já havia passado, se não me engano, acho que 4 dias, se eu não estou enganado. E ele chegou, todo mundo: se o senhor tivesse vindo, meu irmão Lázaro não teria morrido, e etc. E ele fala assim: aonde o puseram? Antes de sair, antes de ir para Betânia, ele havia falado que essa enfermidade não seria para a morte, mas seria para glorificar o Filho de Deus. E ele chega lá e recebe a notícia: Lázaro morreu, Lázaro foi sepultado. Ele pergunta: onde colocaram? E levam ele. Só que nesse vem e vê aonde Lázaro estava, vem esse versículo: Jesus chorou. Olha que interessante. Jesus já havia falado que a doença não era para a morte, era para glorificar a Deus. Ele se retém, se detém, se atrasa para chegar intencionalmente. Ele já sabia qual seria o desfecho. Ele chega na casa, até então não registra que Jesus chorou, não registra o sentimento dele, registra apenas os fatos. Ele chega, recebe a confirmação da morte, Lázaro está morto, e vai até onde ele está. E nesse caminho ele chora. Eu imagino que as lembranças ali afloraram. Ao ver Marta, a quem ele tanto gostava, Maria, de quem ele tanto gostava, ver as pessoas amadas aos prantos, sentindo a dor da perda, aquilo comoveu o espírito dele, aquilo destroçou o coração do mestre, e ali ele chorou. Quando ele chega diante da sepultura, ele fala assim: tirai a pedra. E fala assim: mas Senhor, mas mestre, já fede. Já tem 4 dias, 3 ou 4 dias, eu não recordo. Acho que 4. E já fede. Mas ele mandou: tirai a pedra.
Eles tiram a pedra e ele fala: Lázaro, vem para fora. E o desfecho, todos que leem a Bíblia já conhecem. Lázaro se levanta, sai para fora. O mestre manda desatai e deixai-o ir. Mas o interessante aí é o seguinte: vamos voltar ao Jesus chorou. O drama já estava determinado, iria acontecer. Jesus sabia que Lázaro iria falecer. Tanto que não havia e-mail, WhatsApp, nenhum outro modo de comunicação, e ele já sabia. Nosso amigo Lázaro morreu. Ele fala com todas as palavras. Mas todo o processo se desenrolou até que chegasse o momento de Jesus agir. Vamos trazer isso para a nossa vida. Quando nós dobramos os joelhos e oramos e clamamos e apresentamos as nossas causas, as nossas angústias, as nossas tristezas, as nossas lutas, e apresentamos diante de Deus o nosso coração derramado em oração, nós estamos comunicando: Senhor, estamos doentes. E Deus fala: essa doença não é para a morte, esse problema não é para te abater, esse problema não é para te destruir, esse problema não é para te jogar por terra, esse problema não é para acabar com você. Esse problema é para glorificar o meu nome. Tá doente? É Covid? A gente não pode falar Covid, né? Não pode falar esse nome, porque senão o YouTube bloqueia. Ah, está doente? Ah, estou com problema financeiro, estou devendo, estou falindo, a empresa está quebrando. É uma morte da família, é um divórcio, é uma demissão, é uma crise nervosa. Isso não é para a morte, isso não é para acabar com você. Isso é para glorificar o eterno. Mas isso não significa que você não vá passar por isso. Não significa que você não vai baixar a sepultura, não no sentido literal, mas no sentido ilustrativo. Não significa que você não vá sofrer, não significa que você não vá chorar, não significa que ele não esteja atento ao que está acontecendo, que ele esteja ignorando a tua oração. Não é isso. Mas ele tem um tempo certo. Assim como ele esperou o tempo certo chegar para sair de onde estava e ir até Betânia, encontrar com aqueles a quem ele amava, ele tem um tempo certo para agir na tua vida. Eu sei, é uma merda isso, é terrível, porque para nós pensamos e vivemos aquilo ali, assim como foi difícil para Marta, assim como foi difícil para Maria, assim como foi difícil para o próprio Lázaro passar por toda essa situação. É difícil para mim, é difícil para mim, é difícil para você. É complicado ver tudo que nós amamos indo embora, tudo que nós desejamos se perder, tudo que nós construímos ser destruído. É muito difícil, é dores para caramba. Mas assim como ele restituiu a Jó, assim como ele ressuscitou a Lázaro, ele pode agir na tua vida. A fé é um firme fundamento das coisas que nós não vemos. É uma certeza absoluta daquilo que esperamos. Não está dizendo que é fácil. Não é isso. Ter fé não é falar, eu determino o que vai acontecer. Você não vê Marta, você não vê Maria, você não vê Lázaro, você não vê nenhum dos discípulos falar, eu determino que essa morte não é, que essa doença não é para a morte. Você vê Jesus falar que essa doença não é para a morte. Todas as dificuldades que nós passamos têm um motivo. Nenhuma dificuldade é sem razão. Ela tem uma causa, ela tem um efeito. Toda conquista tem um preço a ser pago e tem uma glória a ser recebida. Não é fácil. Não é fácil. Muito pelo contrário. Suamos, choramos, sangramos. Mas a fé, ela traz uma calma tão sublime, tão
uma tranquilidade, uma paz tão perene, que nós começamos a entender que tudo aquilo que vivemos é um processo, agradável ou não. Mas passamos por esse processo de forma muito mais tranquila, sabendo que na hora certa Jesus vai chegar em Betânia. Que na hora certa Ele vai mandar tirar a pedra. Que mesmo que o problema seja tão grande que possamos dizer está fedendo, a hora que Ele falar vem para fora, sai da lama, sai da merda, sai desse problema, sai desse cativeiro, sai dessa prisão, sai desse leito hospitalar, sai dessa UTI, sai disso que te aflige, sai dessa situação, sai. Quando Ele fala isso, você vai se colocar de pé e vai sair. E sabe o que Ele vai falar depois? Tirai as amarras, tirai aquilo que prende o meu filho, tira aquilo que está te prendendo. É uma lembrança, é um sentimento, é o seu extrato bancário, é um laudo médico. Aquilo que está te afligindo, quando Ele falar para tirar, vai tirar e deixar-o ir. Quando Ele falar isso, é para te deixar seguir em frente com a vida, seguir em frente com a existência, seguir em frente com você mesmo, seguir em frente com Jesus, seguir em frente com o Espírito Santo, seguir em frente com o Eterno. Mas tem um processo. Antes de tirar a pedra, tem toda a história retrocedendo. E assim como Ele chorou quando viu aqueles a quem amava chorando, Ele chora quando vê você chorando. Mas não chore para ninguém ver. Chore para Jesus, chore para Deus, chore para o Eterno, chore no Espírito Santo, chore no colo de Jesus. Chore para Ele, porque as suas lágrimas certamente se misturarão com as lágrimas dele. Não chore mais para ninguém. Pense nisso, saiba disso. Nenhuma lágrima cai por terra em vão. Não cai. Quando as lágrimas secarem o teu rosto, pode ter certeza que todas elas foram colhidas pelo Eterno. Que Jesus está aí no teu encontro. Esteja preparado para apresentar a Ele o motivo da tua dor, para levar até Ele, para levá-lo, no caso, ou levar até Ele o motivo da tua tristeza. Esteja preparado para tirar a pedra e principalmente esteja preparado para ouvir o grito, o brado, venha para fora. Esteja preparado. Eu tenho certeza que o dia de amanhã será muito diferente para mim e para você. Creia nisso. Forte abraço. Deus os abençoe.